Bem-vindos, primeiro simpósio internacional de terapia neural e odontologia multifocal, médico, veterinário e multidisciplinar. Hoje, 18 de abril de 2021. Continuidade com a palestra da doutora Rosane Colares. O tema da palestra é Benefícios da terapia neural na medicina veterinária. Vou apresentá-la com seu breve currículo. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, em 99. Formação em Terapia Floral, Florais de Bach, pelo Instituto Rosa Cruz, Niterói, em 98. Chefe da Seção de Cães de Guerra do 3º Batalhão de Suprimento Exército Brasileiro, Nova Santa Rita, de 2003 a 2007. Especialização em Acupuntura Veterinária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela Universidade Brasil-São Paulo, 2017. Formação em Terapia Neural por Caminhos de Cura em Córdoba, Argentina, 2017. Instituto Brasileiro de Terapia Neural, IBTN, 2018. Instituto de Terapia Neural e Medicina Reguladora, na Espanha, Sabadell, 2019. Professora de Acupuntura VNPQR desde 2018. Tradutora de diversos cursos de terapia neural no Brasil desde 2018. Com a palavra, então, doutora Rosane Colares. Muito obrigada, Elisandra. Eu vou começar colocando, dividindo aqui a tela, vou deixar de ver o rostinho de vocês. E antes de eu dividir a tela com o computador, eu queria agradecer por esse convite. Né? A Elisandra vem me acompanhando em algumas palestras nessa jornada, nessa caminhada, por isso que a gente se emociona também. Então, eu queria parabenizar, que ontem eu fiquei sabendo dos 80 anos da Liga Homeopática. Então, parabéns. Eu faço parte aqui do Conselho do Rio Grande do Sul, por morar aqui atualmente e acredito para o resto da vida. Então, agradecer por esse convite, né, de estar aqui e agradecer a cada um de vocês que eu não estou podendo ver o rostinho, porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, o dia ficou um pouco brusco, caiu um pouco a temperatura, e daí fica um pouco mais difícil da gente acordar, e num domingo, ainda mais da nosso descanso, estar aqui para ouvir, eu não sei quantos de nós somos terapeutas neurais, quantos somos veterinários, mas a ideia, a intenção do conselho e dos organizadores era difundir essa nossa paixão. Então, eu vou aqui começar a compartilhar a tela. Daí vocês vão me dizendo se já está... Elisandra vai me dando apoio para dizer se já está compartilhando ou não. Não. Ainda não. Ainda não. Espera que agora eu fechei onde não devia, gente, só um momento. A gente testa, a gente vai para o ensaio e mesmo assim, né? Ainda não, né? Não. A doutora apertou no cantinho aqui, bem à direita, onde diz apresentar agora, né? Sim, fui aí. Aí vai lá na sua apresentação de slides. Uhum. Tá, mas tem que se aperta ali no apresentar agora, já começa a abrir. E não abriu nada. Apertou Não ali? abriu nada. Uhum. Não. Eu vou cancelar aqui e vou fazer o processo novamente, porque eu devo ter feito alguma coisa diferente do dia da... Apresentar agora a tela inteira. Elisandra não está indo compartilhar. Não apareceu ainda. Tá, eu acho que agora vai. Está Agora abrindo. sim. Está abrindo. Eu acho que é porque ele estava lento. Só que não está aparecendo a apresentação. Agora está abrindo. Agora abriu? Isso, está abrindo.
Dá para ocultar ali, doutora Rosane, onde diz interromper ali, ocultar, aperta, para não atrapalhar seus slides, e colocar no modo tela cheia, né? Foi agora? Tá aparecendo bem, ótimo. Tá. Gente, eu queria de verdade agradecer a todos. Então, eu não tenho, como a gente não está pessoalmente, não tem aquela troca do olhar. O Rafael ontem comentou, né, que ficar conversando só com a tela do computador é um pouco estranho para nós que somos assim mais sinestésicos. Mas eu gostaria realmente de agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando o que nos apaixona, né? E não sei quantos são veterinários e tudo mais, como eu falei, mas já fica, então, o propósito, a intenção é realmente difundir, ter profissionais de várias áreas e encantar aos demais com o que nos apaixona, né? Eu tenho um problema muito sério quando me pedem o meu currículo, porque eu acho muito frio isso que leem a respeito da gente. Quando a Elisandra me pediu meu currículo, e até quando eu preencho o currículo lá, que eu digo assim, será que eu não posso mandar uma foto? Essa foto que eu estou mostrando para vocês é uma foto minha quando criança, e eu acho que ela diz muito mais do que só isso que foi lido aí, porque isso que foi lido não diz que desde criança eu sou apaixonada pela veterinária, não diz que eu sou a mãe da Ariel, da Aurora, que são minhas gatas, da Brigitte e da Viana, que são minhas coelhas, não diz aqui que eu sou a mãe, ou a avó, porque daí já assim, confunde um pouco a relação com o meu filho, do Dourado, do Preto, do Toby, do Simba e da Frida, que são meus cachorros. Não fala que eu sou a mãe do Pedro, não fala que eu sou casada com o Luciano é uma pessoa extremamente cética. E me pergunta, não, mas por que você acha isso? Eu tenho que saber a rebimboca da parafuseta para poder explicar por que eu estou achando que é aquilo, ou que fundamento científico tem naquilo que eu estou pensando, ou que fundamento tem. Então, fala muito pouco de mim, a relação que eu tenho com os meus pais. Meu pai e minha mãe sempre falavam de Pavlov para mim. Então, essa foto eu queria trazer para vocês, para compartilhar, que é uma questão formal, de uma apresentação do nosso currículo, mas eu não sou só aquilo que falaram ali, eu sou essa pessoa aí, desde criança, que está com um pincher no colo, que tem uma pincher lá atrás. Normalmente o pincher não é uma raça muito querida por muitos, mas por mim, independe a raça, o tamanho e tal, então todas as espécies são muito bem-vindas no meu coração. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês quando a Elisandra falou, Rosane, eu queria te convidar, poderia ser o tema benefício, você pode mudar? Eu falei, não, tá ótimo, era tudo que eu queria contribuir, porque, na verdade, a gente está aqui passando a nossa paixão, o nosso encantamento com o que a gente faz no dia a dia. Eu tenho certeza que quando o Conselho fez outro simpósio que falava sobre ozonioterapia, os palestrantes, os difusores da ozonioterapia deveriam, eu não estive participando, mas acredito que eles também devam ter falado com uma paixão enorme. Então, na verdade, a gente está aqui para falar a respeito das nossas paixões. Então, eu deixo de antemão o meu contato, fiquem à vontade, eu sou uma pessoa bastante aberta com relação ao número do telefone, me coloquei nas mídias para que a gente pudesse estreitar esse contato também, então não só o Facebook, mas o Instagram, o e-mail e meu telefone ficam à vontade para todos que tiverem vontade de conversar, tá? De trocar ideias, a gente aprender. Então, vou falar um pouquinho a respeito dos benefícios, e eu pedi autorização para usar exatamente a mesma transparência que o Davi usou numa das suas palestras. Eu falei, Davi, posso usar tal qual? Ele, claro, pode usar, ele é uma pessoa muito gentil, muito, muito educada e muito a favor dessas nossas difusões de conhecimento. Então, eu pedi para ele, esse é um slide dele, porque o nome dele aparece muito apagadinho ali embaixo, tá, gente? Benefícios, né? Daí eu falei, puxa, tem tanta coisa para falar sobre benefícios. Ele tinha falado sobre os benefícios ou vantagens, são sinônimos. Então, ele colocou assim, as vantagens da terapia neural
é que ela seria um tratamento que pode ser realizado de forma rápida, no ambulatório, né, a um baixo custo e com pouquíssimos efeitos, mínimos efeitos secundários, né. Essas injeções repetidas de anestésico local podem conduzir a uma extinção da irritação patológica, que está armazenada no sistema nervoso, e restabelecer a perfusão normal dos tecidos. Ele usa um trecho do que o Lawrence Fisher descreve tanto nos livros quanto em suas palestras também. E ele complementa com o que o Payan, o Júlio César Payan, colombiano, todos os 3 médicos falam, e conduz à auto-organização do ser. E a partir disso aqui, então, a gente já começa falando, ilustrando objetivamente, dizendo para que a gente veio, quais são os benefícios, já elenquei aqui. Só que como a gente está falando na medicina veterinária, e todas essas visões são humanas, eu queria, com muito respeito aos 3, eu queria complementar com uma visão de alguns conceitos que vão nos proporcionar a base para o entendimento aonde a gente quer chegar. Tá, mas é benefício, o benefício no dicionário diz que é fazer o bem, proporcionar o bem. E a gente está aqui desde ontem de manhã com esse intuito, com esse propósito, mostrando todos os nossos casos clínicos, difundindo o nosso conhecimento que a gente adquiriu, para mostrar o quanto a gente quer fazer o bem para o próximo. Então, eu gostaria de complementar, na medicina veterinária, a gente fala assim, tá, benefício para quem? Para o animal, só para o animal, benefício para o tutor, benefício para o médico veterinário. Então, quando a gente fala assim, benefício, a gente podia elencar inúmeras patologias. Ajuda a tratar problemas endocrinológicos, cardiopatas, problemas nefrológicos, a gente podia elencar vários nomes de patologias, mas o conceito, a filosofia, que é o que a gente está tentando difundir aqui, essa filosofia, esse acompanhar, esse caminhar de mãos dadas, tem que ser feito entre essas 3 pessoas. Primeiro, porque na veterinária, o cliente e o paciente não são a mesma pessoa. Então, aí a gente já começa a falar várias coisas. Benefício para quem? Para o veterinário, eu vou ter um maior ganho econômico e menos tempo, então daí já é outra discussão. Para o tutor vai pensar assim, será que o meu animal vai viver a vida toda sem doença e vai viver mais do que eu? Então, vai virar um imortal? Pode parecer estranho, mas eu já tive tutores que vieram falar, não, ela tem que ser imortal, porque ela tem que viver o mesmo tanto que eu. E aí a gente vai falando de inúmeros processos, e a gente vai ver que é realmente esse emaranhado, essa rede, essa teia de correlações e desse quebra-cabeça maravilhoso. Então, assim, aqui eu vou passar a minha paixão, primeiro pela veterinária, segundo pelo que faz sentido para mim. Felizmente eu não tive, quem não assistiu a palestra do Juan, a palestra anterior, essa questão de, o que eu estou fazendo, esse caminho não está certo, eu tive isso na faculdade, eu não tive isso depois de formada, eu tive isso na faculdade, porque eu comecei a estudar acupuntura na faculdade, e eu comecei a estudar na faculdade, eu estava na Federal em Niterói, e a Federal Rural ficava em Seropédica, e eu via 2 mundos diferentes, e eu dizia, mas é possível correlacionar? Então, a minha cabeça já na graduação já começou, eu digo, começou torta, né? Mas já com esses questionamentos, e eu fui muito feliz, porque a vida foi me conduzindo. Às vezes a gente acha que fechou uma porta, mas não, fechou a porta, mas abriu uma janelinha. Então, esse entruncar, essa rede, essa teia, é o que a gente vai falar aqui. Então, ao invés de eu elencar algumas coisas muito pontuais, eu vou tentar mostrar para vocês como é a minha maneira de ver e para onde a gente vai chegar. Então, eu vou fazer uma proposta, vou instigar todos que estão assistindo a me acompanhar nessas bases
que vão construindo tudo isso que a gente foi falando ontem e a gente já está falando hoje, para chegar no fármaco, para chegar no sistema nervoso. Então, quais são esses tijolinhos que vão construindo os nossos saberes para a nossa relação, para o nosso encontro com o tutor e com o animal, ou com o nosso animal de casa, ou com o animal de algum amigo. E daí, a Laura Ellis, falando uma vez a respeito de terapia neural, ela trouxe assim, gente, o que é a terapia neural? A terapia neural é uma terapia holística. E daí, nisso aqui, já meia dúzia da sala já sai, porque já não tem paciência. Por quê? Holística, a gente perdeu essa capacidade da questão holística na faculdade, porque a gente foi compartimentalizando. E a questão holística de ver o ser na sua totalidade e o animal na totalidade, tem o tutor, tem o veterinário, tem o ambiente, tem a relação com outro animal, tem a relação com tudo que o cerca, já para alguns colegas já perdeu a paciência, até mesmo para alguns tutores, os tutores não têm paciência. Então, assim, vamos dizer assim, não é para todo mundo, eu acho que é para todo mundo, mas tem que estar disposto a abrir o coração, abrir a mente, a ouvir, abrir os ouvidos, a se deixar chorar, entregar o ombro para o outro chorar e afagar as costas, né? Então, uma terapia holística tem que enxergar o ser com a sua totalidade. Por isso, muitas vezes, a gente tenta encaixar, a Elisandra sabe da minha questão com a integrativa, que, na verdade, para mim é tudo medicina, mas a gente, ao longo da nossa formação, a gente foi compartimentalizando, não está errado, é só uma maneira de enxergar diferente, né? Para facilitar, foi pedagógico, foi didático. Só que a gente depois tem que juntar tudo, e na hora de juntar tudo é que fica difícil. Daí, às vezes, essa dificuldade não é que nos limita, mas não quero sair da minha zona de conforto. Me ensinaram assim na faculdade, tu deixa quieto. Então, não se propõe a aprender novas técnicas, ou não abre os ouvidos ou a cabeça, porque está na sua zona de conforto. E daí, a Laura falando isso, eu falei, nossa, eu vou mencioná-la na palestra, porque fez muito sentido para mim também. É uma terapia auto-eco-organizadora. A gente está, assim, como um papel coadjuvante. A gente vai proporcionar um estímulo, vai acompanhar, o tutor vai fazer o mesmo, só que, na verdade, a responsabilidade da cura, da melhora, da qualidade de vida, o nome que a gente quiser dar, está no próprio ser. Então, na veterinária, nós estamos falando de todas as espécies, e daí os dentistas, os médicos, os fisioterapeutas, estão com a espécie que eles estão trabalhando, certo? É uma medicina reguladora, e daí reguladora, o que a gente quer dizer com isso? Porque é um termo novo, a gente às vezes tem que buscar conceitos para entender o que eu quero dizer com isso. A gente estava muito preocupado em aprender o que tinha dentro da célula. Ontem o Rafael comentou do DNA, e que com o projeto Genoma achava-se que muita coisa ia se resolver, e não foi bem assim. Então, a medicina reguladora vem para entender os processos que acontecem ao redor das células, na matriz extracelular. Então, essa correlação, inter-relação que tem entre todos os processos dentro da célula e fora, por isso que a gente diz que é uma medicina reguladora. Aqui eu coloquei o termo de anamnese / história de vida, porque a gente acaba usando os termos novos, ou uns termos antigos, que estamos usando com novo conceito, ou conceitos muito antigos que a gente esqueceu no tempo da medicina e volta a usar, ou termos da física, ou termos da bioquímica, que a gente não usava e a gente acaba utilizando durante a consulta clínica. Então, a gente está acostumado a usar o termo anamnese, que é chegar a qual a queixa principal, o que ele foi, o que acometeu esse animal e tal. E, na verdade, é um relato verbal do tutor, acompanhado de uma inspeção nossa, de palpação, de ausculta, de aferição de temperatura, de verificação de mucosa, de sentir o cheiro do hálito, o cheiro do animal, analisar como ele entrou no consultório, mas, na verdade, a história de vida é tudo isso junto e misturado e organizado numa tentativa cronológica da gente estabelecer coisas
que a gente diz na terapia neural se é o primeiro golpe ou o segundo golpe, que também tem suas traduções, que é o que foi acontecendo com este animal, para ele tendo essas percepções ao longo da vida. Eu vou chegar na percepção. E daí brevemente vem a Laura comentar a respeito do nervismo, que nada mais é do que a fisiologia que os russos começaram a estudar e brilhantemente ganharam o prêmio Nobel com Pavlov. E nós aqui no Brasil, vou falar do Brasil, tá? Aprendemos e estudamos a fisiologia de uma forma muito breve e uma parte dela, ela é muito mais abrangente do que a fisiologia que a gente estudou na faculdade, felizmente, e nos traz embasamento para o que a gente vai ver na terapia neural. Então, vou trazer uma definição também de todos os médicos, né? Isso está no livro do Peter Dosch, está no livro do Lawrence Fisher, que o que seria, então, para eu não falar tanto de coisas, dizer assim, tá, mas então o que é a terapia neural? E a gente nem falou o que ela é. Só que essa definição aqui que eu vou trazer para vocês, como injeções de anestésicos locais em baixas concentrações em pontos específicos do sistema nervoso, com uma finalidade terapêutica e diagnóstica, e esses pontos são específicos em função da história de vida de cada ser vivo, da pessoa, então, no caso aqui dos médicos, e essa finalidade é terapêutica e reguladora é uma definição, porque ao longo das minhas possibilidades de vivência, de traduzir Armin Heimers, de traduzir Jorge Peta, de traduzir o Davi e todos mais, cada um tem uma definição para terapia neural. E felizmente o Juan trouxe uma nova definição, quem não assistiu eu peço para que assista, todos os demais aqui que passaram devem ter a sua própria definição para terapia neural, e daí eu gostaria não de definir, mas de dar subsídio para a gente entender, então, e para a gente chegar no benefício que a gente tanto falou. Então, essa rede complexa do sistema nervoso, a gente tem o funcionamento dele, que esse esquema a gente poderia ficar aqui falando horas. Ele nada mais vamos simplificar, e não falando horas, vamos simplificar. Isso está no nosso livro de fisiologia de matéria básica da nossa graduação. Eu recebo um estímulo, ele vem através de N sensações, informações, essa informação chega no ser sobre vários aspectos, tanto externos quanto internos, ela é conduzida, processada, armazenada, guardada, e a partir daí eu tomo uma decisão interna ou externa. Simples assim, tá? Esse quadro quer dizer a simplificação da simplificação, se vocês me permitem, é isso que o sistema nervoso faz, tá? E a nossa querida Irvênia Prata, que tem um livro veterinário sobre neurofisiologia, ela fala que os processos fisiológicos do ser vivo, eles se dão a partir do sistema nervoso, que pode ser classificado com base em aspectos funcionais, e dela divide o sistema nervoso em somático e visceral, e essa divisão didática que ela faz é com relação aos seus respectivos componentes aferentes ao sensitivo e referente ao motor. E o sistema nervoso somático diz respeito ao relacionamento do indivíduo com o meio externo, então com essas informações que estão chegando. Enquanto o sistema nervoso neurovegetativo, ele acha-se implicado nas constantes adaptações do meio interno às condições da sua normalidade, ou seja, a homeostase. E daí eu coloquei esse termo homeostase porque ele me gerava um conflito. Porque essa definição que ela dá, está dizendo, tá, eu recebo estímulo de fora, eu recebo estímulo interno, e eu mantenho tudo normal. Só que, gente, eu acordei de manhã, e ao longo do meu dia que eu acordei, eu meditei, eu falei com os meus animais e tal, e eu vim para a palestra do Juan. Já foi uma roda viva, já foi uma roda gigante, eu já tive uma montanha-russa, eu já tive tantas modificações das minhas percepções. Aqui onde eu moro é muito calmo, então eu estava olhando lá para trás, as árvores pouco se mexiam, tá ventando pouco, e daí eu vim aqui, e o Juan resgatou primeiro que nós temos um processo, né, um caminhar juntos, e
tantas informações que me remeteram a tantas coisas, e não foi só estímulo externo, veio estímulo interno, então essa homeostase me causava um problema. E essa homeostase foi primeira vez falada por esse senhor. Ele conceituou como a capacidade de autorregulação definida como a manutenção da constância do organismo pela ação coordenada de mecanismos fisiológicos. Ele colocou isso no livro dele, The Wisdom of the Body, mas como é que eu vou manter constante frente a tantos estímulos? E certamente a minha insulina, meu glucagon, minha adrenalina, minha serotonina não se mantiveram constantes. Então eu tinha um conflito com isso até que eu olhei essa foto e falei, nossa, essa foto reflete a não homeostase. Ou algum termo que eu não sabia onde chegar. Esse cão tá lidando, cada ovelha, cada hora, está passando por um lado dele. E como é que esse sistema nervoso está tentando administrar e gerir isso? E daí eu ouvi um termo falado por Javier Delgado, que é um colega nosso médico do País Basco. E eu falei, Javier, me deixa colocar uns termos teus na palestra. Ele, claro, Rosane, só que daí eu fui transformando, porque a palestra dele e o que ele divide conosco é muita coisa sobre a alostase. Então, eu queria colocar esse termo para a gente chegar no benefício. Então, esse não contentamento meu com a homeostase, quem sabe era o descontentamento de vocês, e daí a gente vai chegar onde é o benefício. Então, quando a homeostase dizia que era similar, permanente, manutenção do semelhante, do que já estava acontecendo, a alostase, esse termo, vem me dizer que é permanecer estável dentro dessa variabilidade. Então, aquele labrador preto, não por acaso um labrador preto, no meio daquelas ovelhas, era me manter zen frente ao mundo tá desabando. Tem coronavírus, não posso sair de casa, tenho que correr onde eu não estou acostumada a correr, e vai trazendo alguns princípios que eu acho que vão fazer sentido. Então, essa foto agora, eu sou bastante visual, eu acho que vai trazer alguns detalhamentos que vão fazer sentido para alguns, espero poder contribuir. E, segundo o Javier, ele trazia assim, que os organismos, eles estão desempenhados para eficiência, então a gente não vai gastar energia à toa. Essa eficiência vai requerer trocas recíprocas. E aí, quando a gente fala de terapia neural e fala de sistema nervoso, a gente tem que falar de sistemas complexos abertos. Nós somos sistemas complexos abertos. E nisso vem muito conceito, eu vou fazer um parênteses aqui, que é, quando a gente vai procurar literatura específica de terapia neural, na verdade, terapia neural veterinária, nós temos 3 livros. O do André Zolman, o do Roberto Castro, eu nunca lembro o nome do autor mexicano, desculpe o autor mexicano, que eu não estou lembrando agora. Temos livros, textos do Lawrence Fisher, do Hans Barup, temos livros. O do Lawrence Fisher, eu vou dizer para vocês, ele nos dá um resumo de tudo que a gente vai estudar. E se você for pegar cada parte daquele livro e abrir uma caixinha como a Wikipédia faz, que coloca em negrito e você abre ali e aquilo vai um mundo, só sobre sistemas abertos complexos, tem uma infinidade de coisas para estudarmos, livros, trabalhos científicos, conceitos. Quando a gente fala de teoria do caos, o porquê aqui a gente vai entender por que bater da asa da borboleta vai causar um tsunami lá longe, a distância onde a borboleta não estava. Então, a teoria do caos. E a gente vai trazendo conceitos para o entendimento do momento da consulta, do benefício, se essa terapia neural vai beneficiar esse animal, vai fazer o bem, vai ter uma vantagem do que utilizar um outro argumento, sei lá, um ozônio, um corticóide, um antibiótico, certo? E daí eu vou continuar, então para mim isso é fascinante e eu provocaria todos que estão aí para abrir e estudar conceitos, às vezes, que nem estão arraigados, como o da Lynn Margulis, que fala da endossimbiose. A gente está falando da endossimbiose, ela fala de relações dentro da célula e a modificação intracelular, o que gerou no meio extracelular. Então, quando eu falei de uma terapia reguladora, eu falei do meio extracelular,
Mas quando a gente vai estudar esse conceito da Lynn Margulis, a esposa me faltou o nome dele, que falava do cosmos quando eu era criança, ele é muito mais famoso do que ela, a gente vai vendo que tem muito mais tijolo para colocar, e daí se amplia o nosso horizonte, se descortina um meio científico maravilhoso para a gente poder estudar. Então, eu espero ficar bem vovozinha e poder estudar bastante coisa e aprimorar, porque até agora eu estou só aprendendo, gente. Então, fechando esse parênteses, chegamos na cereja do bolo aqui. Essa eficiência requer prever o que se necessitará. Então, a palavra-chave de alostase é fazer uma previsão do que vai acontecer. Aí está a palavra-chave de alostase que me faltava, porque como é que eu ia manter tudo? É claro que eu não sabia que o Juan ia falar o que ele falou do nosso cãozinho preto, mas daquele aprendizado dele, que foi para mim também, remeteu aos meus aprendizados, mas assim, eu não previ que ele falou isso, mas o meu corpo, como já tinham outros momentos na minha vida que eu estava muito bem aqui esperando a minha palestra e aconteceu alguma coisa, esse corpo já está prevendo. E ele não vai fazer um gasto energético além da conta para poder me manter vivo. Então, eu vou seguir lendo o que o Javier comentou, e resumidamente foi isso que ele quis dizer, de prever para não gastar, para me manter vivo e ter qualidade de vida e não adoecer. Então, prever requer hipervigilância em todos os níveis do seu ser, desde os fisiológicos até os emocionais e cognitivos, mas dentro dos fisiológicos, tudo dentro, essa hipervigilância é dentro da própria homeostase e não gerando patologias, tá? Essa eficiência requer que cada sensor se adapte à sensibilidade para uma faixa de entrada esperada, então, tanto do estímulo externo quanto do próprio interno, essa comoção que me gerou esse labrador preto, né? Que nem era meu paciente, era paciente do Juan. E a regulação preditiva depende do comportamento e do seu reforço, cujos mecanismos neurais também se adaptam às mudanças. E aí, nessa última frase, a gente isso nos remete aos conceitos do Speranski, que estudou muito, às custas de muita morte de cachorro, na verdade, mas vamos pensar só no lado bom, que o Speranski via mais um tijolinho da nossa terapia neural, ele via que os processos patológicos, eles eram devidos ao sistema nervoso. E eles podiam ser tanto fisiológicos quanto patológicos. E quando se transformavam em patológicos, o próprio ser, o próprio sistema nervoso tinha condição de refazer e voltar à normalidade, voltar a ser fisiológico. Então, na verdade, quando a gente fala Theta Healing, quando a gente fala de ressignificação, quando a gente fala de florais, quando a gente fala de reiki, tudo isso é uma tentativa de ajudar, de seu bater de asas, que seja o ventinho para fazer com que a avalanche, com que o tsunami que vai acontecer do outro lado, esse retorno do sistema nervoso ao lado fisiológico, aconteça. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma desculpa. Terapia neural é uma desculpa, o Theta Healing seria uma desculpa, o Reiki, tudo isso seria uma desculpa, só que tem um X aqui, são a outra cereja do bolo. Para quem? Para quem a gente quer que esse processo que gerou a patologia retroceda a níveis fisiológicos? A gente sempre quer, como veterinário, fazer com que o animal volte. O médico e o dentista também, o fisioterapeuta. E o próprio ser, será que o cachorro quer? Será que ele tem capacidade para isso? E aí vai o grande questionamento do benefício. Porque será que ele tem capacidade? Eu tenho uma frase que eu digo assim, eu nunca duvido da inteligência que esse corpinho tem de resolver os seus problemas. Porque Papai do Céu deu a inteligência para ele. Eu sou só o bater de asas, eu sou o estímulo, o assoprar ou o barulhinho que vai fazer a avalanche acontecer. Mas eu aprendi a utilizar a terapia neural. Pode ser que outro utilize o reiki e faça sentido e consiga.
Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma grande desculpa, porque o próprio corpo tem essa capacidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando ele não tem essa capacidade, a gente dá uma ajudinha. E para isso a gente vai colocando esses tijolinhos no nosso conhecer. E daí eu trago uma foto muito legal que o Javier trouxe, que eu gosto muito dos estudos do Pavlov, eu sou uma apaixonada por ele, né? Que diz a diferença da homeostase com a alostase. Então, modelos alternativos de regulação do corpo, né? Então, a homeostase descreve mecanismos que mantêm constante uma variável, controlada, detectando seu desvio do ponto de ajuste e se retroalimentando para corrigir esse erro, tá? Só que a alostase descreve esse mesmo mecanismo que modifica a variável, só que do ponto de vista a prever que nível isso vai ser necessário, anulando os mecanismos necessários de feedback negativos locais para satisfazer a demanda antecipada. O que eu quero dizer com esse conselho que o Javier trouxe? Que essa tirinha dos 2 cães, vamos supor que esses cães não fossem mais os cães do Pavlov. Então, eles estão em casa, lendo jornal, belo e faceiro, mas eles já tinham passado por aquela experiência de tocar sineta, e quando tocava a sineta, era introduzida alimentação neles, para ver o quanto eles salivavam. E eles deixaram de ser esses cães e foram se aposentar e estão em casa lendo um livro no sofá, vendo a televisão e tal. E daí toca a campainha, e daí a cadelinha diz para o cão: eu não aguento mais ficar salivando quando toca a campainha, porque não vai ver a comida. Então, a história da tirinha, assim, não vai ver a comida, é só tocar a campainha. Só que esse tocar a campainha afetou esse feedback. Então, a previsão dela, que é receber comida, ainda continua armazenada. Então, ela continua salivando, ela diz: ai, não aguento mais. Daí o cachorro também começa a ficar babando. Então, eu acho isso interessantíssimo, porque nos ilustra tudo isso da alostase, certo? E aí, imaginem vocês, se na natureza, para veterinária, é muito mais fácil. Eu acho, Elisandra, estou no meu tempo. Temos aí 13 minutos. Tá. Então, ó, vamos para eu ficar atenta com o tempo. Na natureza, para nós veterinários, eu via, é mais fácil da gente descrever certas ações pelo nosso poder de observação. Os nossos pacientes, a gente olha a orelha, a gente observa a orelha, a gente, até mesmo para a gente não levar um coice, né? E eu via uma certa dificuldade em alguns colegas médicos ou dentistas, quando era apresentada a terapia neural, e alguns conceitos do sistema nervoso, porque a gente, é o nosso cotidiano, a gente não levar um coice, né? Não estou dizendo que os dentistas e os médicos não levem algumas dentadas e mordidas de seus pacientes, mas quando a gente mostra uma cena dessa, de um gnu fugindo de um crocodilo, fica fácil. Aonde eu quero chegar? Vocês conseguem imaginar esse gnu saltando com essa impulsão e com esse gasto energético na natureza, se não houvesse o crocodilo, se o crocodilo realmente não tivesse chegado? Vocês já viram alguma cena na National Geographic que ele se antecipa a ponto de, assim, o crocodilo estava do outro lado da margem, e ele erra, ele diz: não, eu vou saltar agora. Não, ele salta no preciso momento em que a chance do crocodilo pegá-lo e arrancar um pedaço da perna e levá-lo para debaixo da água seja iminente. Então, ele não gasta a energia dele em tremenda impulsão e demanda de mobilização energética de glicogênio, o que mais que a gente queira falar, à toa. Coisa que nós, seres humanos, temos síndrome do pânico. Não, abrir a porta de casa para sair já fica difícil, e a gente não sabe o que nos levou até a síndrome do pânico, coisa que na veterinária a gente consegue ver. Se eu tirar este animal, se este gnu sair daqui deste ambiente e for para um zoológico, pode ser que eu veja. Pode ser que uma mangueira mexendo na água faça com que ele se assuste e ache que é um jacaré. E não é um jacaré, ele fez um erro, ele previu de forma errônea que aquela mangueira, que não vai fazer mal nenhum para ele,
poderia ser um crocodilo. Então, quando a gente tira ele deste meio e transporta para o zoológico, fica mais fácil, e o veterinário já tem isso na cabeça. O ser humano tem uma certa dificuldade, porque ele já pensa no ser humano com as suas doenças, com as suas necessidades de remédio, né? Então, por isso eu trouxe essa foto. E aí vem, eu coloquei o despertador meio de propósito, porque o tempo que eu levei para conversar com vocês isso tudo e trazer tijolinhos e argumentos para vocês terem a resposta do benefício da terapia neural, quando vocês se perguntarem, mas será que para sinomose vai servir? Vocês vão pensar nesse emaranhado, e nisso tudo que eu estou trazendo de informação, vocês vão dizer assim, parar e vão pensar assim, mas é a sinomose de quem? Será que este animal vai se beneficiar? E daí vocês vão ter uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês, que é o que vai ser o pulo do gato que me faz sempre enxergar em muitas possibilidades o benefício da terapia neural na aplicação veterinária. Então, essa ilustração aqui emaranhada da aumento do controle da pressão arterial, desse envolvimento, se eu for me detalhar aqui, a gente vai demorar uns 15 minutos e não vai sanar tudo que essa figura representa, mas todo mundo tem ela já fixado e já conhecido. E a gente só vai usar um outro nome, que é PINE, que é a pseudo-imunoendocrinologia, que o sistema nervoso vegetativo, ele é que comanda tudo isso que está aqui nessa foto. Enquanto eu pisco, enquanto eu respiro, enquanto eu me mexo, enquanto a minha gata está aqui dormindo do meu lado, enquanto alguém passa na rua aqui fora, enquanto eu me detenho em olhar o celular para ver quanto tempo eu tenho, tudo isso está sendo organizado, gerido, correlacionado, interligado, previsto neste momento, e esse gasto energético. E quando há um erro disso tudo, a gente tem um erro na previsão do que isso tudo está gerando em mim, e eu tenho um erro ou uma modificação na pressão arterial que é vista como patológica. Então, a gente tem que se pensar, mas da onde isso é a ponta do iceberg? Essa alteração patológica da pressão arterial, que antes era vista só na medicina humana e agora na medicina veterinária também, essa pressão arterial virou, meu Deus, se a pressão arterial tá alterada, nossa, vai morrer. Não, gente, por que foi gerada? Porque todo esse conjunto de informações e de codificações, interligações e respostas e gastos energéticos está equivocado, está sendo medido de forma errônea. Então, como eu vou fazer para reverter? Então, eu dei um exemplo da pressão arterial para poder falar da psiconeuroendocrinologia. E daí, o Javier continua falando que, então, a alostase é uma condição orgânica. Essa previsão para o meu gasto energético já, vamos dizer, estável ou previsto, é orgânico, é inerente, ou seja, a gente já nasce com isso. É um processo de como o cérebro regula o corpo de acordo com o custo-benefício. Eu sou um gnu, eu estou na natureza, eu vou dar um salto quando o crocodilo vir, sim, eu vou mobilizar todas as minhas articulações, toda a minha energia, e oxigênio e batimento cardíaco para fugir desse crocodilo. Só que se eu estou num zoológico, num ambiente diferente, e eu vejo uma mangueira no meu bebedouro, e eu faço uma previsão errônea, o meu custo-benefício também está errôneo. E daí o excesso de recurso ou o déficit do mesmo, nesse determinado momento, vai ser ineficaz. Então, eu vou gerar uma patologia. Daí é o porquê de muitas pessoas refletirem assim, nossa, eu ando tão cansado e não sei porquê. Não tem doença aparente, não tem nome de doença que apareceu, não tem um problema na tireoide. Meus exames da tireoide estão bem. Tal coisa. Mas é estresse, tá? Mas o estresse, tá? Mas de onde vem? É que eu tô tão cansado. Por quê? Eu estou consumindo as minhas energias porque esse custo-benefício, essa avaliação do meu sistema nervoso está equivocada. E eu preciso voltar à minha condição orgânica original de gasto constante. Entenderam?
E daí, o que a alostase tem a ver com a terapia neural? Que esses estímulos podem ser armazenados de forma desconhecida. A gente não sabe se vai estar no hipotálamo, se vai estar na pele, que vai ser gerada lá. Todos esses mecanismos, a gente tem uma proposta, mas a gente ainda está desvendando. E daí, frente a novos estímulos, pode causar uma resposta desmensurada. Então, onde a gente quer chegar? Aquele animal que estava quieto, ele lambeu a pata quando era bebê, mas parou, muito que bem, ficou aquele registro. E daí alguma carga alostática subclínica é mantida, é o que diz aqui, com ajuste do sistema nervoso vegetativo. Só que a novos estímulos patológicos, eles são convertidos em hiperatividade e esgotamento com desenvolvimento de uma patologia. Então, assim, ele teve uma lambedura na pata quando um carrapicho, aqui no sul fala pega-pega, grudou no dedinho dele, tá? A gente sabe que entre os dígitos é bem sensível, né? Ficou um registro ali. E a vida foi passando. E ele lambeu naquele momento e tudo mais, até que a gente percebesse que tinha um carrapicho, um pega-pega ali para tirar, muito que bem. Nem desenvolveu dermatite. Anos depois, o pobre coitado começa uma dermatite por lambedura naquela mão e a gente não acha. Daí, nós, muito gentis para ajudar o animal, né? Colocamos um colar elisabetano, eu não, mas no geral, os colegas, não, coloca o colar que daí vai resolver. Quando cicatrizar, ele para. Daí, quando cicatriza, você tira o colar e ele volta a lamber. Mas o que foi que desencadeou essa lambedura de novo? Lá no início ele teve... Mas o que foi? Daí a gente tem que usar da nossa visão holística para entender esse todo, o que gatilhou aquele erro, aquela previsão equivocada, que pode ser emocional, pode ser um evento emocional, pode ser uma cicatriz, pode ser uma cirurgia, pode ser uma alimentação equivocada, pode ser uma mudança de casa para um local que tinha uma corrente magnética do lado, ou eu coloquei a Alexa no quarto onde o animal dorme e aquele Wi-Fi ligado o dia inteiro foi intoxicando esse animal e fez com que ele tivesse esse erro. Então, eu estou trazendo para vocês conceitos para a gente chegar a um denominador comum, que é o que uma injeção de procaína vai gerar no ponto de vista nessa irritação, nesse que desencadeou ele lamber de novo a pata e ficar lá, mesmo que a gente coloque colar e cicatriz, não sei o que, usei corticóide, ineficaz, às vezes até fazendo terapia neural também, né? Por quê? Porque a procaína vai modificar os inputs sensoriais. A gente já viu que ela tem os receptores para se ligar, ela tem a conformação estrutural, espacial para se ligar a receptores. A gente viu ontem que, se a gente quiser, a gente vai desmetilar DNA. Então, olha quanta coisa a gente faz, e daí, utilizando um fármaco, a gente consegue tentar reverter. Então, os sinais e sintomas são derivados de um cenário. Eu estou vendo a cena do GNU no crocodilo, e o GNU foi para o zoológico e ficou vendo a mangueira que assusta ele, que acha que é o crocodilo. E se a aferência de novos inputs sensoriais introduzidos por procaína modificarem esse erro de previsão, este tende a reduzir. Vai ser sincronizado ao esperado e ao real. Então, ele volta a ver aquilo como uma mangueira e não como um crocodilo. E vai modificar essa previsão. Só que os dentistas estão aqui para me ajudar. Quando a gente faz um tratamento ortodôntico, a gente utiliza muitas vezes um aparelho, Marcelo, que é bastante presente, me ajude se eu falar bobagem. Quando a gente faz o tratamento ortodôntico, vamos supor, dar o exemplo aqui, que eu coloquei um aparelho fixo nos meus dentes com brackets. Quando eu retiro esses brackets, a tendência é que os dentes voltem ao que eles eram antes da colocação do aparelho. Então, os odontólogos, ortodontistas utilizam de maneiras que a gente, aparelhos e tudo mais, para que a gente mantenha aquilo que o aparelho ortodôntico colocou. E esse é um exemplo que eu trago para vocês, porque é muito palpável na nossa vida, do fenômeno de inércia
do nosso corpo, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, ele tende a voltar, mas que tanto? Quanto que ele vai voltar a ser o que era patologicamente, ou que tanto ele vai voltar para o nível anterior, que era fisiológico? Daí vem a pergunta. Daí vem a incerteza. E essa incerteza é a cereja do bolo. Porque o meu marido diz assim, como você trabalha com alguma coisa que você não sabe o que vai ter resultado depois, você não tem essa certeza. Eu falei, aí é que tá a beleza do que eu trabalho. Eu acompanho e eu me surpreendo a cada dia. E quando o tutor está de acordo a me acompanhar nessa incerteza, é maravilhoso, porque os processos se dão e a gente não cria expectativas, eu tenho que fazer todos os dias, ou em 3 dias isso tem que melhorar, ou eu preciso de 3 dias para desintoxicar, ou eu preciso... A cronologia, como o tempo é uma questão matemática inelástica, a gente que colocou os ponteiros nas horas, nos números, na verdade, essa incerteza para mim é maravilhosa e é o que me fascina, porque ontem eu estava ouvindo vocês e a tutora de um paciente, Rosane, ele está assim, ele apresentou apareceu com uma fratura na pelve, apareceu com sintomas de sinomose, o exame para sinomose foi positivo e a gente atende ele com terapia neural. E a gente vai fazendo um acompanhamento. E esse acompanhamento, cada dia, de manhã ela me mandou e estava de um jeito, de tarde ele estava de outro. E isso é fascinante, porque ela se fascinou. E essa incerteza, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, também é um dos motivos para a gente estudar a terapia neural, é um dos tijolinhos, e é o que me fascina e espero que fascine vocês. Mas para não ser tão vaga, eu vou trazer para vocês. Diga. Chegamos aos 50 minutos. Então eu termino só com essa informação, que é, a informação está organizada para criar uma hipótese do estado do organismo e do seu entorno. A gente desconhece, a priori, como que essa informação se organizou no sistema nervoso e como ela vai integrar uma nova experiência, gente. Aí é que está a beleza que eu estou falando para vocês. E essa resposta vai depender de uma experiência prévia, que esse cachorro preto que o Juan mostrou, em mim já tinha uma experiência prévia de outro cachorro preto. Vai ser gerada por toda a integração, informação adquirida, às vezes até no ventre. E a estrutura que vai estar organizada é única para cada ser vivo, por isso a singularidade. E é derivada do seu próprio devenir, é única e irrepetível. E cuja missão dessa incerteza é de se adaptar e procurar o equilíbrio para se adaptar e sobreviver. Então, eu não iria apresentar, eu iria só elencar para não ficar. Elisandra me permite apenas mostrar os vídeos para trazer nomes, benefícios. De quem? Pode ser utilizado no hiperadrenocorticismo do pirata? Do pirata ajudou. Do pirata ajudou na inter-relação com a menininha. Pode ser usada no medo, na crise convulsiva do TEL? Do TEL ajudou. Ou ajudou um pouco no medo, ou ajudou um pouco na crise, para dar nome aos bois, porque a gente fica arraigado a nomes. E daí, pode ter ajudado na retenção urinária e na alteração locomotora da Nina, que é da Andréia? Nela ajudou. Então, quando eu pergunto a retenção urinária, eu pergunto uma pergunta crucial, que é a cereja de quem? De quem? Porque isso é apenas um nome. Que ser eu estou tentando ajudar e criar um benefício com o uso da terapia neural? E aí seguem demais pacientes e patologias que eu não ia falar, eu não ia trazer, mas diversas espécies que eu ia elencar. Então, como conclusão, aqui eu coloco a minha conclusão, que é uma compreensão do processo vital, da doença e da morte. E o tutor me acompanha. Coloco outras coisas aqui, mas o tutor sempre está junto. E não é uma conclusão minha, um benefício meu, é uma certeza minha, ou incerteza minha, é incerteza de todo mundo, mas acreditando na capacidade do ser. Então, quando a gente toca, cada um é parte de nós, e o que a gente quer que toque, o quer que toque você, ajuda a curar no outro, e cura em si mesmo. Então, é um benefício em ambas as partes, nas 3 partes, na verdade. Queria agradecer demais o conselho, queria agradecer a todos, me coloco à disposição,
Foi incrível participar desse simpósio multidisciplinar, foi um aprendizado imenso da minha consciência. Elisandra, muito obrigada. A Lisandra, a presidente do conselho, é o conselho ao qual eu faço parte aqui no Rio Grande do Sul. A Vivi Pinto, que está comigo nessa jornada de trazer um curso aqui para o Rio Grande do Sul, presencial, na verdade. A forma online pode ser feita em qualquer parte do mundo, mas a presencial a gente precisa, né, colocar a mão na massa. E eu estou à disposição, mas antes de mais nada, queria agradecer a todos que estão aí do lado desse outro lado da tela, que me acompanharam nessa manhã de domingo, para ouvir algo mais, para abrir os ouvidos, abrir o coração, a mente, o querer, o conhecer, que nos faz chorar. É isso. Muito obrigada a todos, a todos, a todos. Nós que agradecemos, vários comentários aqui no chat, deixa eu passar algumas informações. A gente está avançando agora no intervalo, né? Então vai reduzir, mas a gente pode. Ô, Elisandra, caso não queira comprometer a palestra de ninguém, eu fico à vontade, eu fico à disposição, tá? Não comprometer. Aqui a gente coloca aqui, vamos ver. O Leonardo comentou logo no início, né? O elefante nunca esquece. É verdade. Havia comentado sobre neologismo, acho que foi no decorrer da palestra. A Bruna coloca o autor mexicano do livro veterinário. Sim, que ontem... O Marcelo Cavalcante Gonçalves comenta: parabéns, Rosane, por esclarecer de maneira objetiva conceitos tão importantes para os processos de autocura. A Dânia, parabéns, Rosane, excelente palestra. Margarida Maria colocou que gostou da pseudo-endócrino, achou fantástico. O Leonardo, parabéns pela palestra. Vamos continuar contaminando os colegas veterinários com a terapia neural. Marcelo Gonçalves, não existe nenhum determinismo em saúde e aceitar isso nunca é fácil, até pela nossa própria finitude física. A Priscila parabenizando, Roberta também, Luciane lamentando que vem morar no Sul, o Terbio, parabéns, Edilene, parabéns, trouxe reflexões, recolocações. A Selma, obrigada, Rosane, pela sua sensibilidade, gratidão pela palestra. A Valéria, bom, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Aproveitem agora os últimos minutos. Bom, então, quero agradecer, em nome da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, CRMV Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela palestra, foi muito boa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo em todos. Natália, se tu quiseres, então, cancelar a gravação.